bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer à comissão organizadora o convite para estar aqui em Valadares. É sempre muito bom participar dessas jornadas regionais, né? Vínhamos hoje conversando, o professor Cabral e eu, como é um momento de extrema satisfação, né? Quando recebemos o convite, podemos rever grandes amigos e dentro da opção que fizemos de trabalhar dentro da escola, sendo docentes, poder de alguma forma trazer alguma contribuição que chegue na saúde das mulheres do nosso estado, né? Então, meus agradecimentos em meu nome, da instituição que eu represento, né? E atualmente como participando também da diretoria da SOGMIC, né? Esses eventos são extremamente importantes para a nossa sociedade de ginecologia e obstetrícia, né? Quando eu recebi o convite, né, para participar dessa jornada, eu inclusive passei um e-mail dizendo que eu tinha tido a impressão que era uma mesa redonda e que eu não tinha conseguido identificar qual que era o tema da mesa que eu ia participar. Aí eu recebi um e-mail dizendo assim, não, todos os temas são seus, né? Então eu imaginei que ia ser uma mesa redonda comigo mesma, né? Já que dentro dos, pode passar o próximo, por favor, dentro dos achados polêmicos de primeiro trimestre, foi pedido que eu abordasse, desse foco, pode passar o próximo, por favor? Que eu abordasse 3 tópicos dentro do primeiro trimestre. O primeiro seria a ameaça de abortamento, e a pergunta que me foi colocada foi: existe alguma conduta que mude o prognóstico? Um terceiro tempo seria achados ecográficos na paciente sem sintoma, o que valorizar. E um terceiro ponto que seria em relação aos abortos recorrentes precoces, evidências na propedêutica e no manejo das trombofilias, né? Então eu vou tentar, dentro deste tempo, abordar cada um desses pontos que obviamente tem interrelação um com o outro, né? Eles são interrelacionados, mas tem especificidades bem características, né? O próximo, por favor. Então é sempre bom, né, a gente começar a rever os clássicos conceitos, né? E no Williams sempre se colocou a ameaça de abortamento como qualquer sangramento vaginal da primeira metade da gestação, né? Então, toda grávida com menos de 20 semanas vista com um sangramento deveria ser abordada com a perspectiva de ser uma ameaça de abortamento. Com o avanço da tecnologia e principalmente a introdução da ultrassonografia e obstetrícia, o conceito de ameaça de abortamento fica melhor colocado se nós considerarmos, sim, a presença ou história de um sangramento vaginal, mas esse sangramento tem que ser confirmado ser de origem uterina, então a importância do exame especular. O colo uterino deve estar fechado, então o exame clínico é essencial, e a atividade cardíaca fetal documentada ao ultrassom. Quando nós temos esses critérios, nós podemos colocar essa paciente dentro de um quadro clássico de ameaça de abortamento. E isso é importante, embora possa parecer extremamente simples, porque evita intervenções inadequadas, inoportunas e que geram mais ansiedade e custos desnecessários. O próximo, por favor. O sangramento, né, na primeira metade da gravidez, na realidade, ele é muito frequente, né? 20 a 25% de todas as gestações vão apresentar um sangramento na primeira metade da gravidez. O que significa que 1 em cada 4 ou 5 gestantes terão queixa de sangramento na primeira metade. Então, se a gente for imaginar, certamente não passaremos uma semana no centro de saúde, no ambulatório de pré-natal ou no consultório, para aqueles que trabalham na clínica privada, sem termos uma paciente que nos aborde com esta queixa. Você está querendo, Caio? O que acontece com essas mulheres, né? Nós sabemos que um quarto dessas mulheres que apresentaram esse sangramento vão evoluir para um abortamento espontâneo. Então,
Então, certamente, a ameaça de abortamento é um alerta para uma evolução desfavorável do ponto de vista de perda dessa gravidez. Mas a grande maioria das mulheres que tem esse sangramento com essas características, né, com a atividade cardíaca documentada ao ultrassom, vão ter uma gravidez de evolução normal. E isso também é extremamente importante quando pensamos do ponto de vista de propedêutico próprio. Por que isso? Porque nós sabemos que a perda na gravidez humana, ela não é uma exceção. Na realidade, ela é uma regra. Se nós contarmos, desde o momento da concepção, de cada 100 ovos que foram expostos a espermatozoides, a grande maioria deles vai ser perdida antes que a gravidez seja clinicamente reconhecida. E tem que se tomar muito cuidado isso hoje, quando fazemos exames de dosagem de beta-HCG com 15 minutos de atraso menstrual. Estamos fazendo um monte de identificação de perdas bioquímicas que são extremamente frequentes na gravidez, e isso acaba impactando quando nós vamos falar o último grupo, que seriam das perdas precoces recorrentes, né? Essas perdas fetais, né, que são muito frequentes na concepção humana, próximo por favor, mostra na realidade que, embora seja um processo extremamente vulnerável, a gravidez humana ela é muito robusta. Vulnerável porque se perde muito a gravidez no início, né? Mas robusta por quê? Porque a grande maioria dessas perdas aqui acontecem exatamente por problema no embrião. Sendo que, pode passar o próximo, por favor, né? Quando nós vemos em relação às anomalias citogenéticas, apenas uma minoria delas vai estar presente no nascimento e a maioria delas foi perdida no processo da perda espontânea. Então, todo processo e risco de abortamento deve ter esse raciocínio em mente para quando vamos tomar algum tipo de conduta. Próximo, por favor. E por que isso acontece, né? Um dos fatores mais determinantes na taxa de perda de abortamento espontâneo é, sem dúvida nenhuma, a idade materna. Nós sabemos que a chance de uma perda de gravidez, ela aumenta progressivamente com a idade materna, e hoje nós já temos uma explicação para a base física de por que isso acontece. Essa é uma microfotografia de ovos de mulheres em várias faixas etárias. Pode passar o próximo, por favor. Aqui, de uma forma esquemática, o que essa fotografia mostra? Ela mostra as microfibrilas, né, que são o caminho que o cromossoma passa para quando ele vai fazer a meiose, né, que as cromáticas irmãs vão se separando. E vejam que, à medida que a idade da mulher avança, essas microfibrilas elas vão tornando-se irregulares, favorecendo com que a divisão meiótica seja defeituosa, corroborando então com aqueles, pode passar o próximo, todos os achados. Essa é uma imagem de ovário de humanos, o próximo. Então, diante de uma mulher que preenche o critério de ameaça de abortamento, uma série de intervenções vem sendo propostas, né? E essas intervenções têm benefício, né? Muda este prognóstico, né? Talvez o que mais tem se utilizado ultimamente é o uso da progesterona em mulheres com ameaça de abortamento. Aliás, a progesterona agora virou a menina dos olhos da obstetrícia, né? E faz sentido, a progesterona é o hormônio da gravidez, né? A progesterona natural, nós sabemos que ela é essencial, não só para que a gravidez ocorra, mas para que essa gravidez se mantenha. É essa progesterona que faz mudanças secretórias no endométrio, que são imprescindíveis para que ocorra a implantação, né? Além disso, é bem estudado a modulação que a progesterona induz na resposta imune da mulher, prevenindo a rejeição do embrião. E no nível do miométrio, a progesterona mantém o relaxamento uterino e suprime contrações uterinas. Então, em cima desse princípio, próximo, por favor, se pensou: será que utilizando progesterona nessas mulheres que têm ameaça de abortamento não seria uma falta desse hormônio essencial e imprescindível para a gravidez, né? Então, repõe-se progesterona de forma artificial para tentar reverter uma disfunção hormonal. Os estudos, né, que existem com o uso de progesterona em ameaça de abortamento são estudos de uma
fragilidade metodológica enorme, né? Nós temos muito poucos estudos que nos permitem fazer estudos adequados, e essa é uma meta-análise, né? Inicialmente ela foi publicada em 2007, foi revista agora em 2011 pela Cochrane, sem novos estudos, e os estudos com metodologia adequada incluem um número muito pequeno de pacientes, né? E nesses estudos, quando randomizados, mostram que na ameaça de abortamento, né, a progesterona não modifica o resultado final dessa gravidez. Próximo, por favor. Não sendo, portanto, uma alternativa interessante para a mudança do prognóstico. Uma outra intervenção medicamentosa, né, que vem sendo utilizada é dentro do mesmo raciocínio da progesterona, o uso da gonadotrofina coriônica humana. Nós sabemos que na gravidez normal a gonadotrofina ela aumenta muito e cai rapidamente na gravidez, então o primeiro trimestre é a fase de aumento intenso da produção da gonadotrofina, e essa gonadotrofina ela é muito importante para a manutenção do corpo lúteo durante a gravidez precoce, e ela auxilia a secreção da progesterona para a manutenção da gravidez. E nós sabemos que dosagens baixas de beta-HCG em relação àquela idade gestacional falam a favor de um prognóstico mais reservado para aquela gravidez. Então, daí vem essa ideia. Se está naturalmente pouco esse HCG, por que não repor de forma artificial? Próximo, por favor. Acontece a mesma coisa do ponto de vista da progesterona, da fragilidade metodológica dos trabalhos, e quando nós vemos os estudos de meta-análise, nós vemos que o uso da gonadotrofina versus placebo não faz diferença na evolução da gravidez. Então, sendo também uma intervenção medicamentosa que na paciente com um quadro clínico